os magistrados, os professores, os artistas, os homens de letras, os oficiais, os altos funcionários, os grandes dignitários, os eclesiásticos etc., que se agrupam ao redor da sua bandeira, não são pessoas em quem não se deva reconhecer certa dose de ilustração. Então só há sábios na ciência oficial e nos corpos constituídos. Pelo fato de ainda não ter o espiritismo adquirido o direito de cidadania na ciência oficial, merecerá ser condenado. Se nunca a ciência se houvesse enganado, sua opinião teria, nesse caso, grande peso na balança. Infelizmente, a experiência prova o contrário. A ciência não repeliu como quimeras uma porção de descobertas que, mais tarde, ilustraram a memória de seus autores. Não foi devido a um parecer do nosso primeiro corpo científico que a França se absteve da iniciativa do vapor. Quando Fulton veio ao campo de Boulogne apresentar o seu plano a Napoleão I, que confiou o exame imediato ao Instituto, não concluiu este que aquilo era um sonho impraticável e que não se devia ocupar com ele. Devemos daí concluir que os membros do Instituto são ignorantes e que sejam justificados os epítetos triviais que, à força de mau gosto, certas pessoas se comprazem em prodigalizar-lhes. Certo que não há pessoa sensata que não faça justiça ao seu saber eminente, sem, contudo, deixar de reconhecer que eles não são infalíveis e, portanto, que as suas sentenças não são inapeláveis, sobretudo no que se refere a ideias novas. V. Admito perfeitamente que eles não sejam infalíveis, mas não é menos verdade que, em virtude do seu saber, a opinião deles vale alguma coisa, e que, se ela estivesse do vosso lado, daria grande peso ao vosso sistema. AK. Admiti, também, que ninguém pode ser bom juiz naquilo que está fora da sua competência. Se quiserdes construir uma casa, confiareis esse trabalho a um músico. Se estiverdes doente, procurareis um arquiteto. Se tiverdes um processo contra vós, buscareis a opinião de um dançarino. Finalmente, quando se trata de uma questão de teologia, alguém irá pedir a solução a um químico ou a um astrônomo. Não, cada um tem a sua especialidade. As ciências vulgares repousam sobre as propriedades da matéria, que se pode manipular à vontade. Os fenômenos que ela produz têm por agentes forças materiais. Os do espiritismo têm como agentes inteligências que possuem independência, livre-arbítrio e não estão sujeitas aos nossos caprichos, escapando, portanto, aos nossos processos de laboratório e os nossos cálculos, estão, por conseguinte, fora dos domínios da ciência propriamente dita. A ciência enganou-se quando quis experimentar os espíritos como experimenta uma pilha voltaica, foi mal sucedida, como devia sê-lo, porque agiu visando a uma analogia que não existe, e depois, sem ir mais longe, concluiu pela negação, juízo temerário que o tempo se encarrega de reformar todos os dias, como já reformou tantos outros, restando aqueles que o emitiram a vergonha do erro de se haverem levianamente pronunciado contra o poder infinito do Criador. As corporações científicas não podem nem jamais deverão pronunciar-se nesta questão, isto não é da sua alçada, como também não é da sua competência decretar se Deus existe ou não, é, pois, um erro fazê-las juiz em semelhante caso. O espiritismo é uma questão de crença pessoal que não pode depender do voto de uma assembleia, porque esse voto, mesmo que lhe fosse favorável, não tem o poder de forçar convicções. Quando a opinião pública se tiver formado a respeito, os membros dessas corporações aceitarão sob o poder dos fatos. Deixai passar esta geração e, com ela, os prejuízos do seu obstinado amor próprio, e vereis que se há de dar com o espiritismo o mesmo que se deu com tantas outras verdades, tão combatidas e que agora seria ridículo duvidar. Hoje, chamam loucos aos crentes, amanhã, será a vez dos que não crerem, exatamente como se deu com os que acreditavam no movimento de rotação da Terra. Nem todos os sábios, porém, julgaram do mesmo modo,
E notar que agora chamamos sábios aos homens de estudo e saber, tenham ou não um título oficial. Muitos fizeram o seguinte raciocínio: não há efeito sem causa, e os efeitos mais vulgares podem conduzir-nos à solução dos mais difíceis problemas. Se Newton não tivesse prestado atenção à queda de uma maçã, se Galvani houvesse repelido sua ceva e a tomasse por visionária e louca, quando ela lhe falou das rãs que dançavam no prato, talvez até hoje ignorássemos a admirável lei da gravitação universal e as fecundas propriedades da pilha elétrica. O fenômeno, burlescamente designado sob o nome de dança das mesas, não é mais ridículo que a dança das rãs, e talvez encerre alguns desses segredos da natureza, os quais, quando se tem a chave para explicá-los, revolucionam a humanidade. Eles disseram ainda, já que tanta gente se ocupa com eles, e homens notáveis fizeram deles objeto do seu estudo, é porque existe alguma coisa em tais fenômenos, uma ilusão, uma farsa, se o quiserem. Não pode ter esse caráter de generalidade. Poderia seduzir um círculo, um grupamento de pessoas, mas não daria a volta ao mundo. Guardemo-nos, pois, de negar a possibilidade do que não compreendemos, sob pena de receber, cedo ou tarde, um desmentido que não faria jus à nossa perspicácia. V. Muito bem. Eis aí um sábio que raciocina com sabedoria e prudência, e, sem ser sábio, eu penso como ele. Notai, porém, que ele nada afirma, mas duvida. Ora, qual é a base em que se firma a crença na existência dos espíritos e, sobretudo, a possibilidade de eles se comunicarem conosco? AK. Essa crença se apoia sobre o raciocínio e sobre os fatos. Eu próprio não a adotei senão depois de meticuloso exame. Tendo adquirido, no estudo das ciências exatas, o hábito das coisas positivas, sondei, perscrutei essa nova ciência nos seus mais íntimos refolhos, busquei a explicação de tudo, porque só aceito uma ideia quando lhe conheço como e o porquê. Eis o raciocínio que me fazia um sábio médico, outrora incrédulo e hoje fervoroso adepto. Dizem que seres invisíveis se comunicam, e por que não? Antes de inventar-se o microscópio, alguém suspeitava da existência desses milhares de animálculos, que causam tantos estragos à economia. Onde a impossibilidade material de haver no espaço seres que escapem aos nossos sentidos. Teremos, porventura, a ridícula pretensão de saber tudo, e de dizer que Deus nada mais nos pode revelar? Se esses seres invisíveis que nos rodeiam são inteligentes, por que não poderão comunicar-se conosco? Se estão em relação com os homens, devem desempenhar um papel no seu destino, nos acontecimentos da vida. Quem sabe se eles não constituem uma das potências da natureza, uma dessas forças ocultas de que nem sequer suspeitávamos? Que novo horizonte vai abrir-se ao pensamento? Que vasto campo de observação! A descoberta do mundo dos invisíveis tem alcance bem maior que a dos infinitamente pequenos. Ela é mais que uma descoberta, é uma revolução nas ideias. Quanta luz pode jorrar dessa descoberta! Quantas coisas misteriosas explicadas! Os crentes são ridicularizados, mas que valor tem isso, quando o mesmo se tem dado a respeito de todas as grandes descobertas? Cristóvão Colombo não foi repelido, assoberbado de desgostos, tratado como insensato. São ideias tão estranhas, dizem, que não merecem crédito, mas a isso se pode responder que data apenas de meio século a possibilidade de estabelecer-se, em alguns minutos, correspondência entre dois pontos opostos do nosso planeta, em algumas horas atravessar-se a França, com o vapor produzido por um punhado de água fervente, um navio avançar contra o vento, e tirarmos da água os meios de iluminar-nos e aquecer-nos. Quem, há meio século, se tivesse proposto iluminar toda a cidade de Paris em alguns instantes e com um único reservatório de uma substância visível, apenas conseguiria provocar risos. Será isso, porventura, coisa mais prodigiosa que o espaço ser povoado pelos seres pensantes que,
Depois de terem vivido na Terra, deixaram nela o seu envoltório material. Não se achará neste fato a explicação de uma porção de crenças que remontam aos tempos mais antigos. Vale a pena aprofundar tais coisas. Eis as reflexões de um homem de ciência, mas de um cientista despretensioso. São, também, as de uma multidão de homens esclarecidos. Eles viram, não superficialmente de ânimo prevenido, estudaram seriamente, sem partido fixo, e tiveram a modéstia de não dizer, não compreendo, logo, isto não é verdade. Sua convicção formou-se pela observação e pelo raciocínio. Se essas ideias fossem uma quimera, acreditais que todos esses homens do mais alto valor as teriam adotado? Que, por tanto tempo, pudessem ser vítimas de uma ilusão? Não há, pois, impossibilidade material de existirem seres invisíveis para nós, povoando o espaço, e só esta consideração já devia bastar para exigir mais circunspeção. Quem poderia pensar, até bem pouco tempo, que uma única gota de água límpida encerrasse milhares de seres, cuja extrema pequenez nos confunde a imaginação? Ora, eu digo que é mais difícil a razão conceber seres tão diminutos, providos de todos os nossos órgãos e funcionando como nós, do que admitir aqueles a quem damos o nome de espíritos. Sem dúvida, mas a possibilidade de uma coisa não nos autoriza a concluir que ela exista. De acordo, mas não podeis deixar de convir em que, desde que uma coisa não é impossível, ela já avançou muito, porque a razão não a repele. Resta, pois, constatá-la pela observação dos fatos. Ora, essa observação não é nova. Tanto a história sagrada quanto a profana provam a antiguidade e a universalidade dessa crença, que se perpetuou por todas as vicissitudes por que tem passado o mundo, encontrando-se, entre os povos mais selvagens, no estado de ideias inatas e intuitivas, e tão gravadas no pensamento como a do Ser Supremo e a da existência futura. O Espiritismo, pois, não é uma criação moderna. Tudo prova que os antigos o conheciam tão bem ou, talvez, melhor que nós, somente ele não era ensinado, senão com precauções misteriosas que o tornavam inacessível ao vulgo, abandonado de propósito no lamaçal da superstição. Quanto aos fatos, eles são de duas naturezas, uns espontâneos e outros provocados. Entre os primeiros estão as visões e as aparições, ambas muito frequentes, os ruídos, barulhos e movimentações de objetos, sem causa material, e grande número de efeitos insólitos que olhávamos como sobrenaturais e hoje nos parecem simples porque não admitimos o sobrenatural, visto como tudo se submete às leis imutáveis da natureza. Os fatos provocados são os obtidos por intermédio de médiuns. Falsas explicações dos fenômenos. Alucinação, fluido magnético, reflexo do pensamento, superexcitação cerebral, estado sonambúlico dos médiuns. É contra os fenômenos provocados que a crítica mais se opõe. Deixando de lado toda suposição de charlatanismo, e admitindo a mais completa boa-fé, não se poderá pensar que os médiuns sejam vítimas de uma alucinação. Ignoro se já conseguiram explicar claramente o mecanismo da alucinação. Tal como a entendem, ela não deixa de ser um efeito muito singular e digno de estudo. Porque, então, aqueles que por meio dela pretendem explicar os fenômenos espíritas não possam antes apresentar a explicação de tais fenômenos. Além disso, fatos que escapam a essa hipótese, quando a mesa ou outro objeto se move, se ergue, ou bate, quando se desloca à vontade, num quarto, sem que ninguém lhe toque, quando se destaca do solo e fica suspensa no espaço, sem ponto de apoio, enfim, quando se quebra, ao cair, por certo isto não resultará de uma alucinação. Supondo que o médium, por efeito da sua imaginação, creia ver o que não existe, será possível que todos os presentes sejam vítimas da mesma vertigem? E quando o mesmo fato se reproduz por toda parte, em todos os países?
Nesse caso, a alucinação seria um fenômeno bem mais prodigioso que o próprio fato. V. Admitindo a realidade do fenômeno das mesas que giram e respondem por batidas, não será mais racional atribuí-lo à ação de um fluido qualquer, do fluido magnético, por exemplo. AK. Tal foi o primeiro pensamento que tive, como tantos outros. Se tudo se limitasse a esses efeitos materiais, não há dúvida de que poderiam ser explicados desse modo, mas quando esses movimentos e golpes nos deram provas de inteligência, quando se reconheceu que respondiam ao pensamento com inteira liberdade, chegou-se à seguinte conclusão: se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Ora, poderão tais fenômenos ser produzidos por um fluido, sem se admitir que esse fluido seja dotado de inteligência. Quando vedes os braços do telégrafo fazerem sinais transmitindo pensamento, compreendeis perfeitamente que não são esses braços, de ferro ou de madeira, que são inteligentes, mas sim que é uma inteligência que os faz mover. Dá-se o mesmo com a mesa. Dão-se, ou não, efeitos inteligentes. Eis a questão. Os que contestam são pessoas que nada virão ainda, mas que, a despeito disso, se apressam a tirar conclusões segundo suas próprias ideias, ou baseadas, quando muito, em observações superficiais. V. Pode-se responder que, se há um efeito inteligente, este não passa de um reflexo da própria inteligência, seja do médium, seja de quem interroga, ou mesmo dos assistentes, visto que a resposta recebida está sempre no pensamento de alguém. AK. E ainda há um erro, oriundo da falta de observação. Se os que assim raciocinam se tivessem dado ao trabalho de estudar o fenômeno em todas as suas fases, não deixariam de reconhecer, a cada passo, a independência absoluta da inteligência que se manifesta. Aliás, como conciliar essa tese com as respostas obtidas, levando-se em conta que muitas delas estão fora do alcance intelectual e da instrução do médium, respostas que contradizem suas ideias, desejos e opiniões, ou que frustram completamente as previsões dos assistentes. Quando os médiums escrevem em uma língua que não conhecem, ou mesmo na sua própria língua quando não sabem ler nem escrever. À primeira vista, essa opinião nada tem de irracional, convenho, mas é desmentida por fatos de tal modo numerosos e concludentes que, diante deles, a dúvida já não é possível. Além disso, mesmo se admitindo essa teoria, o fenômeno, longe de ser simplificado, seria muito mais prodigioso. Pois que, então o pensamento poderá refletir-se sobre uma superfície, como a luz, o som, o calórico. Em verdade, havia nisto um motivo para a ciência exercer a sua sagacidade. E, depois, o maravilhoso seria ainda maior, porque, achando-se presentes 20 pessoas, será o pensamento desta ou daquela que é refletido, ou desta ou daquela outra. Tal sistema é insustentável, sendo realmente curioso ver se os contraditores se empenharem na busca de causas 100 vezes mais extraordinárias e incompreensíveis do que aquelas que lhes são apresentadas. V. Não se poderia admitir, segundo a opinião de alguns, que o médium se acha em estado de crise e goze de certa lucidez, que lhe dá a percepção sonambúlica, espécie de dupla vista, o que explicaria a ampliação momentânea de suas faculdades intelectuais. Por que razão, dizem, as comunicações obtidas pelos médiums não vão além do alcance das que nos dão os sonâmbulos. AK. É ainda um desses sistemas que não resistem a um exame aprofundado. O médium não se acha em crise, nem dorme, mas está perfeitamente acordado, agindo e pensando como todo mundo, sem nada apresentar de extraordinário. Certos efeitos particulares deram lugar a essa suposição, porém, quem não se limitar a julgar as coisas por uma só face reconhecerá sem dificuldade que o médium é dotado de uma faculdade particular que não permite confundi-lo com o sonâmbulo,
sendo a completa independência do seu pensamento demonstrada por fatos da maior evidência. Pondo de lado as comunicações escritas, qual o sonâmbulo que fez alguma vez sair um pensamento de um corpo inerte? Qual deles foi capaz de produzir aparições visíveis e, mesmo, tangíveis? Qual fez que um corpo pesado se mantivesse suspenso no ar, sem ponto de apoio? Será por efeito sonambúlico que um médium desenhou, um dia, em minha casa e na presença de 20 testemunhas, o retrato de uma jovem, morta havia 18 meses e a quem ele não conhecera, retrato reconhecido pelo pai da moça, presente à sessão. Também será por efeito sonambúlico que uma mesa responde com precisão às questões propostas, mesmo feitas mentalmente. Por certo, se admitirmos que o médium se acha em estado magnético, parece-me difícil acreditar que a mesa seja sonâmbula. Dizem, ainda, que os médiums só falam com clareza daquilo que é conhecido. Entretanto, como explicar o fato seguinte sem outros do mesmo gênero? Um dos meus amigos, excelente médium escrevente, perguntou a um espírito se uma pessoa que ele tinha perdido de vista, havia 15 anos, ainda pertencia a este mundo. Respondeu o espírito, sim, ainda vive, mora em Paris, rua tal, número tanto. Ele foi e encontrou a pessoa no lugar indicado. Seria isso uma ilusão? Seu pensamento jamais poderia sugerir-lhe tal resposta, porquanto, tendo em vista a idade da pessoa por quem ele perguntava, havia toda a probabilidade de ela não existir mais. Se, em certos casos, vemos respostas combinarem com o pensamento de quem pergunta, será irracional concluirmos que isso seja uma lei geral? Nisso, como em todas as coisas, são sempre perigosos os juízos precipitados, porque podem ser desmentidos pelos fatos que ainda não se observaram. Não basta que os incrédulos vejam para que se convençam. Vê. O que os incrédulos gostariam de ver, o que eles pedem e na maioria das vezes não conseguem obter, são fatos positivos. Se todos testemunhassem esses fatos, a dúvida não mais seria permitida. Como é que tantas pessoas, apesar da boa vontade de que dão provas, não tenham visto coisa alguma? Apresentam-lhes como motivo a sua falta de fé, ao que respondem, e com razão, que não podem ter fé antecipada e que, por isso, se lhes deve dar os meios para poderem crer. A razão é bem simples. Eles querem que os fatos obedeçam à sua ordem. Entretanto, não se pode dar ordem aos espíritos, é preciso esperar pela boa vontade deles. Não basta dizer, mostrai-me tal fato e eu acreditarei, é preciso que se tenha vontade de perseverar, deixar que os fatos se produzam espontaneamente, sem pretender forçá-los ou dirigi-los. Aquele que mais desejais ver talvez seja, justamente, o que não conseguireis, virão, porém, outros, e o que quereis se apresentará quando menos o esperardes. Aos olhos do observador atento e assíduo eles surgem em grande números, corroborando-se uns aos outros, mas, quem acreditar que basta girar a manivela para fazer que a máquina ande, engana-se redondamente. Que faz o naturalista quando quer estudar os hábitos de um animal? Mandará que ele faça tal ou tal coisa, para poder observá-lo mais à vontade? Não, porque bem sabe que o animal não lhe obedecerá, mas espreita as manifestações espontâneas do instinto do animal, espera-as e colhe-as tão logo apareçam. O simples bom senso mostra que, com mais forte razão, se deve proceder do mesmo modo com os espíritos, que são inteligências muito mais independentes que a dos animais. É erro acreditar que a fé seja necessária, a boa fé, porém, é outra coisa. Ora, há céticos que negam até a evidência aos quais os próprios prodígios não convenceriam. Quantos deles, depois de terem visto, não persistem ainda em explicar os fatos a seu modo, dizendo que o que viram nada prova? Essas pessoas só servem para trazer perturbação ao seio das reuniões, sem que elas mesmas lucrem coisa alguma. É por isso que as deixamos de lado,
pois não queremos perder nosso tempo com elas. Muitos até ficariam incomodados se vissem forçados a crer, portanto tem de ferir seu amor próprio com a confissão de se haverem enganado. Que se pode responder a quem não vê por toda parte senão ilusão e charlatanismo? Nada, é melhor deixá-los em paz, que digam, tanto quanto quiserem, que nada viram e, até, que nada se pôde ou se quis mostrar-lhes. Ao lado desses céticos endurecidos estão os que querem ver a seu modo, os que, tendo formado uma opinião, pretendem explicar tudo por meio dela. Estes não compreendem que os fenômenos não possam obedecer-lhes à vontade, não sabem ou não querem colocar-se nas condições precisas para obtê-los. Ora, quem sinceramente deseja observar deve, não de crer sob palavra, mas abandonar toda a ideia preconcebida e não querer comparar coisas incompatíveis. Deve aguardar, seguir, observar com paciência infatigável. Esta condição também é favorável aos que se tornam adeptos, porque prova que eles não formaram levianamente a sua convicção. Dispondes de tal paciência? Não, e direis, por falta de tempo. Então não vos ocupeis mais com isso, nem faleis do assunto, visto que ninguém vos obriga a tanto. Boa ou má vontade dos espíritos para convencer. V. Os espíritos querem, por certo, fazer prosélitos, porque não se empenham mais em convencer certas pessoas, cuja opinião teria grande influência. AK. Aparentemente, por não fazerem questão de convencer certas pessoas a quem não ligam a importância que elas pretendem ter. Isso é pouco lisonjeiro, convenho, porém não temos o direito de impor-lhes a nossa opinião. Os espíritos têm sua maneira de julgar as coisas, que nem sempre é a nossa. Eles veem, pensam e agem segundo outros elementos, ao passo que a nossa vista é circunscrita pela matéria, limitada pela estreiteza do círculo em que vivemos. Eles abrangem o conjunto, o tempo, que nos parece tão longo, é para eles um instante, a distância, um simples passo, e certos detalhes, para nós de extrema importância, são frivolidades a seus olhos. Em compensação, dão importância a certas coisas cujo verdadeiro alcance nos escapa. Para compreendê-los é preciso que nos elevemos pelo pensamento acima do horizonte material e moral e nos coloquemos no seu ponto de vista, uma vez que não são eles que devem descer até nós, mas subirmos nós até eles, conforme nos ensinam o estudo e observação. Os espíritos gostam dos observadores assíduos e conscienciosos. Para estes, eles multiplicam as fontes de luz. O que os afugenta não é a dúvida que nasce da ignorância, mas a presunção desses supostos observadores que nada observam, que desejam colocá-los no banco dos réus e fazê-los se moverem como marionetes. É, sobretudo, o sentimento de hostilidade e descrédito que alberga em seus pensamentos, quando não o traduzem por palavras. Para esses tais, os espíritos nada fazem, pouco se importando com o que possam dizer ou pensar, porque a vez deles também chegará. É por isso que eu vos dizia, poucas linhas atrás, que não é a fé antecipada o que estamos pedindo, mas sim a boa fé, origem das ideias espíritas modernas. V. Uma coisa que eu desejava saber, caro senhor, é o ponto de partida das ideias espíritas modernas. Serão devidas a uma revelação espontânea dos espíritos, ou resultarão de uma crença prévia na existência deles? Bem compreendeis a importância de minha pergunta, porque, neste último caso, é perfeitamente admissível que a imaginação haja desempenhado o seu papel. AK. Como dissestes, essa questão é importante, no ponto de vista em que vos colocais, embora seja difícil admitir-se. Supondo essas ideias nascidas de uma crença antecipada, que a imaginação pudesse produzir todos os resultados materiais observados. De fato, se o espiritismo se baseasse no pensamento preconcebido da existência dos espíritos, poder-se-ia, com alguma aparência de razão, duvidar da sua realidade, porque, se o princípio fosse uma quimera, suas consequências também o seriam.
Mas as coisas não se passaram assim. Notai, em primeiro lugar, que essa marcha seria totalmente ilógica. Os espíritos são a causa e não o efeito. Quando se vê um efeito, pode-se procurar sua causa, mas não é natural imaginar-se uma causa antes de lhe ter visto os efeitos. Não era, pois, possível conceber o pensamento de existência dos espíritos, se não se tivessem mostrado efeitos que achassem explicação provável na existência de seres invisíveis. Pois bem, não foi deste modo que surgiu a ideia, isto é, não se imaginou uma hipótese com o fim de explicar certos fenômenos. A primeira suposição feita foi a de uma causa material. Assim, longe de admitir-se a ideia preconcebida da existência dos espíritos, partiu-se do ponto de vista materialista para se chegar até eles. Como este meio era insuficiente para explicar tudo, somente a observação conduziu à causa espiritual. Refiro-me às ideias espíritas modernas, pois sabemos que essa crença é tão velha quanto o mundo. Vejamos, agora, como as coisas se deram. Sob a influência de certas pessoas e sem causa ostensiva conhecida, produziram-se diversos fenômenos espontâneos, tais como ruídos estranhos, pancadas, movimentos de objetos etc. Nada, até aí, autorizava-se buscar sua causa fora da ação de um fluido magnético ou outro qualquer, de propriedades ainda desconhecidas. Não se tardou, porém, a reconhecer nesses ruídos e movimentos um caráter intencional e inteligente, do que se concluiu, como eu já disse, que, se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Esta inteligência não podia estar no objeto, porque a matéria não é inteligente. Seria o reflexo da inteligência da pessoa ou das pessoas presentes. Assim se pensou no início, como também já o disse, só a experiência podia pronunciar-se, e ela demonstrou, por provas irrecusáveis em diversas circunstâncias, a completa independência da inteligência que se manifesta. Ela não pertencia, pois, nem ao objeto nem à pessoa. Quem era então? Ela própria respondeu, declarando pertencer aos seres incorpóreos chamados espíritos. Logo, a ideia dos espíritos não preexistia nem mesmo lhe foi consecutiva. Em uma palavra, não nasceu do cérebro de ninguém, mas nos foi dada pelos próprios espíritos, que também nos ensinaram tudo o que a respeito deles ficamos sabendo. Uma vez revelada a existência dos espíritos e estabelecidos os meios de nos comunicarmos com eles, pôde-se manter com eles conversações seguidas e obter informações sobre a natureza desses seres, as condições de sua existência e seu papel no mundo visível. Se do mesmo modo pudéssemos interrogar os seres do mundo dos infinitamente pequenos, quantas coisas curiosas não ficaríamos sabendo sobre eles? Suponhamos que existisse um fio elétrico entre a Europa e a América pré-colombiana, e que na sua extremidade europeia se houvessem produzido alguns sinais inteligentes. A conclusão a tirar-se-á de que, na outra extremidade, se achavam seres inteligentes que desejavam comunicar-se conosco, os quais teriam respondido se os tivéssemos interrogado. Ficaríamos, assim, certos da sua existência e conheceríamos os seus costumes, usos e modos de ser, apesar de nunca os termos visto. Foi o que se deu nas relações com o mundo invisível. As manifestações materiais foram sinais e meios de aviso que nos levaram a comunicações mais regulares e mais contínuas. E, coisa notável, à medida que meios mais fáceis de comunicação vão sendo postos ao nosso dispor, os espíritos abandonam os meios primitivos, insuficientes e incômodos, tal como o mudo que, recuperando a palavra, renuncia à linguagem dos sinais. Quem eram os habitantes desse mundo? Eram seres à parte, estranhos à humanidade? Eram bons ou maus? Foi ainda a experiência que se encarregou de resolver tais questões, mas, até que observações numerosas tivessem derramado luz sobre o assunto, o campo das conjecturas e dos sistemas esteve aberto, e só Deus sabe quantos surgiram. Uns acreditaram que os espíritos eram superiores em tudo,
enquanto outros não viram neles senão demônios, era só por suas palavras e atos que podiam julgá-los. Suponhamos que entre os desconhecidos habitantes transatlânticos, de que acabamos de falar, uns têm dito coisas muito boas, ao passo que outros se faziam notar pelo cinismo da linguagem, e logo se teria concluído que entre eles havia bons e maus. Foi o que aconteceu com os espíritos, foi assim que se reconheceu, entre eles, todos os graus de bondade e malvadez, de saber e ignorância. Uma vez bem informados acerca dos defeitos e das qualidades que se encontram entre eles, cabe à nossa prudência distinguir o que é bom do que é mau, o verdadeiro do falso em suas relações conosco, exatamente como procedemos em relação aos homens. A observação não nos esclareceu somente sobre as qualidades morais dos espíritos, mas também sobre a natureza deles e sobre o seu estado fisiológico, se assim nos podemos expressar. Ficou-se sabendo, por eles mesmos, que uns são muito ditosos, enquanto outros são muito infelizes, que não são seres à parte, de natureza excepcional, e sim as almas daqueles que já viveram na terra, onde deixaram seu envoltório corporal, e que hoje povoam os espaços, nos cercam, nos acotovelam sem cessar e, dentre eles, cada um pode, por sinais incontestáveis, reconhecer seus parentes e amigos e os que conhecera na terra, pode-se acompanhá-los em todas as fases de sua existência de além-túmulo, desde o instante em que abandonaram o corpo, e observar sua situação segundo o gênero de morte e o modo pelo qual viveram na terra. Enfim, soube-se que eles não são seres abstratos, imateriais, no sentido absoluto da palavra, possuem um envoltório, a que chamamos perispírito, espécie de corpo fluídico, vaporoso, diáfano, invisível no estado normal, mas que, em certos casos e por uma espécie de condensação ou de disposição molecular, pode tornar-se momentaneamente visível e mesmo tangível, ficando explicado, desde então, o fenômeno das aparições e do toque. Esse envoltório existe durante a vida do corpo, é o laço entre o espírito e a matéria. Quando o corpo morre, a alma ou espírito, que é a mesma coisa, só se despoja do seu envoltório grosseiro, o corpo, conservando, porém, o perispírito, do mesmo modo como despimos as peças exteriores da nossa roupa, para só conservarmos as interiores, e do mesmo modo como o germen de um fruto se despoja do envoltório cortical, conservando apenas o perisperma. Esse envoltório semimaterial do espírito é o agente dos diferentes fenômenos, por meio dos quais ele manifesta a sua presença. Tal é, em poucas palavras, Senhor, a história do Espiritismo, bem vedes, e reconhecereis ainda melhor quando tiverdes estudado a fundo, que tudo nele é um resultado da observação e não de um sistema preconcebido. Meios de comunicação. V. Falastes dos meios de comunicação. Poderíeis dar-me uma ideia disso? É difícil compreender como esses seres invisíveis podem conversar conosco. AK. Com muito prazer. Vou fazê-lo, contudo, de forma resumida, porque isto exigiria prolongado desenvolvimento, que encontrareis minuciosamente em O Livro dos Médiuns. Mas o pouco que eu vos disser bastará para facilitar-vos a compreensão do mecanismo e servirá, sobretudo, para vos dar uma ideia de algumas das experiências a que podereis assistir antes de começar a vossa iniciação. A existência desse envoltório semimaterial, ou perispírito, já é uma chave para a explicação de muitas coisas e mostra a possibilidade de certos fenômenos. Quanto aos meios, são muito variados e dependem tanto da natureza, mais ou menos depurada dos espíritos, quanto das disposições peculiares às pessoas que lhes servem de intermediárias. O mais vulgar, o que se pode chamar universal, consiste na intuição, isto é, nas ideias e pensamentos que eles nos sugerem. Trata-se, porém, de um meio pouco apreciável, na generalidade dos casos. Existem outros mais materiais. Certos espíritos se comunicam por pancadas, respondendo sim ou não,
ou designando as letras que devem formar as palavras. As pancadas podem ser obtidas pelo movimento de oscilação de um objeto, de uma mesa, por exemplo, que bate com o pé. Muitas vezes elas são ouvidas na própria substância dos corpos, sem que estes se movimentem. Esse modo primitivo é demorado e dificilmente se presta a comunicações de certo desenvolvimento. Foi substituído pela escrita, a qual é obtida de diferentes maneiras. Serviu-se no começo, e algumas vezes ainda se serve, de um objeto móvel, como uma prancheta, uma cestinha, uma caixa, ao qual se adapta um lápis, cuja ponta pousa sobre o papel. A natureza e a substância do objeto são indiferentes. O médium coloca as mãos sobre esse objeto, ao qual transmite a influência que recebe do espírito, e o lápis traça as letras. O objeto assim empregado não é, propriamente falando, mais que um apêndice da mão, uma espécie de porta-lápis. Contudo, logo se reconheceu a inutilidade desse intermediário, que não passa de uma complicação do processo da escrita, e cujo único mérito está em demonstrar, de modo mais palpável, a independência do médium. Este último pode escrever, segurando ele mesmo o lápis. Os espíritos manifestam-se ainda e podem transmitir seus pensamentos por meio de sons articulados, que vibram no ar e são ouvidos, pela voz do médium, pela vista, por desenhos, pela música e por outros meios que um estudo completo torna conhecidos. Os médiums possuem, para esses diferentes modos de comunicação, aptidões especiais que dependem de seu organismo. Assim, temos médiums de efeitos físicos, isto é, aptos para produzir fenômenos materiais, como pancadas, movimentos de corpos etc., médiums audientes, falantes, videntes, desenhistas, músicos, escreventes. Esta última faculdade é a mais comum, a que melhor se desenvolve pelo exercício e também a mais preciosa, por ser a que permite comunicações mais extensas e mais rápidas. O médium escrevente apresenta numerosas variedades, das quais duas são muito distintas. Para compreendê-las, é necessário saber-se o modo pelo qual se opera o fenômeno. O espírito atua algumas vezes diretamente sobre a mão do médium, a qual dá um impulso totalmente independente da vontade deste, e sem que ele tenha consciência do que escreve. É o médium escrevente mecânico. Outras vezes, atuando sobre o cérebro do médium, seu pensamento se comunica com o deste que, então, embora escrevendo de modo involuntário, tem consciência mais ou menos nítida do que obtém. É o médium intuitivo. Seu papel é exatamente o de um intérprete, que transmite um pensamento que não é o seu aqui. Apesar disso, ele deve compreender. Ainda que, neste caso, o pensamento do espírito e do médium se confundam algumas vezes, a experiência ensina a distingui-los facilmente. Obtém-se comunicações igualmente boas por esses dois gêneros de médiums. A vantagem dos que são mecânicos é proveitosa principalmente para as pessoas que ainda não estão convencidas. Acresce notar que a qualidade essencial de um médium está muito mais na natureza dos espíritos que o assistem e nas comunicações que ele recebe, do que nos meios de execução. V. O processo parece-me dos mais simples. Eu mesmo poderia experimentá-lo. AK. Perfeitamente. E digo mais, se possuides a faculdade mediúnica, tereis o melhor meio de vos convencer, porque não podeis duvidar da vossa boa-fé. Aconselho-vos, contudo, a não tentar ensaio algum antes de acurado estudo. As comunicações do além-túmulo são cercadas de mais dificuldades do que se pensa, elas não estão isentas de inconvenientes e, mesmo, de perigos, para os que não têm a necessária experiência. É o mesmo que aconteceria àquele que, sem saber química, tentasse fazer manipulações químicas. Correria o risco de queimar os dedos. V. Haverá algum sinal pelo qual se possa reconhecer a posse dessa aptidão? AK. Até agora não se conhece nenhum diagnóstico para a mediunidade,
Todos os que julgamos descobrir são destituídos de valor. Experimentar é o único meio de saber se a faculdade existe. Além disso, os médiuns são muito numerosos e, quando nós próprios não o sejamos, é raríssimo não se encontrar um deles em algum membro da nossa família, ou nas pessoas que nos cercam. O sexo, a idade e o temperamento são indiferentes. Eles aparecem entre os homens e mulheres, entre crianças, velhos, doentes e pessoas sadias. Se a mediunidade se traduzisse por um sinal exterior qualquer, isto implicaria a permanência da faculdade, ao passo que ela essencialmente móvel e fugidia. Sua causa física está na assimilação, mais ou menos fácil, dos fluidos perispiríticos do encarnado e do espírito desencarnado. Sua causa moral está na vontade do espírito que se comunica, quando isto lhe apraz, e não na nossa vontade, de onde resulta. Primeiro, que nem todos os espíritos podem comunicar-se indiferentemente por todos os médiuns. Segundo, que todo médium pode perder ou ver interrompida sua faculdade, e isto quando ele menos espera. Como vedes, Senhor, bastam estas poucas palavras para mostrar que há nisso todo um estudo sério a fazer-se, a fim de que alguém possa inteirar-se das variações que esse fenômeno apresenta. Seria, pois, um erro crer que todo espírito possa vir responder ao chamado que lhe é feito, e se comunicar pelo primeiro médium que apareça. Para que um espírito se comunique, é preciso: primeiro, que lhe convenha fazê-lo. Segundo, que sua posição ou suas ocupações lhe permitam. Terceiro, que encontre no médium um instrumento apropriado à sua natureza. Em princípio, podemos comunicar-nos com os espíritos de todas as categorias, com os nossos parentes e amigos, com os mais elevados como com os mais vulgares, porém, independentemente das condições individuais de possibilidade, eles vêm mais ou menos de boa vontade segundo as circunstâncias e, sobretudo, segundo a sua simpatia pelas pessoas que os chamam, e não pelo pedido do primeiro que tem a pretensão de evocá-los por mero sentimento de curiosidade. Se, quando na terra, eles não se incomodavam com tais criaturas, também não se incomodarão depois da morte. Os espíritos sérios só comparecem às reuniões sérias, as quais são chamados com recolhimento e por motivos sérios, não se prestam a responder perguntas de curiosidade, de prova, ou com um fim fútil, nem também a experiência alguma. Os espíritos levianos vão a toda parte, calam-se, porém, nas reuniões sérias e se conservam afastados para escutar, como fariam estudantes numa assembleia de pessoas cultas. Nas reuniões frívolas eles se divertem, zombam dos assistentes e respondem a tudo sem se importarem com a verdade. Os espíritos ditos batedores e, geralmente, todos os que produzem manifestações físicas, são de ordem inferior, sem por isso serem essencialmente maus, possuem uma aptidão, de alguma sorte especial, para os efeitos materiais. Os espíritos superiores não se ocupam com essas coisas, assim como os sábios da terra não se entregam a exercícios de força muscular, quando aqueles precisam que tais efeitos se deem. Lançam mão de espíritos atrasados, como nós nos servimos de trabalhadores sem qualificação intelectual para serviços pesados. Médiuns interesseiros. V. Antes de se entregarem a um estudo de longo fôlego, algumas pessoas gostariam de estar certas de que não vão perder o tempo, certeza que lhes daria um fato concludente, mesmo obtido à custa de dinheiro. AK. Naquele que não se quer dar ao trabalho de estudar, há mais curiosidade que desejo real de se instruir. Ora, os espíritos, assim como eu, não gostam dos curiosos. Além disso, eles têm grande antipatia pela cobiça e jamais se prestariam a satisfazer a cupidez de quem quer que fosse. Crer que espíritos superiores como Fénelon, Bossuet, Pascal, Santo Agostinho, se ponham às ordens do primeiro que os chame, a tanto por hora, é fazer uma ideia bem falsa das nossas relações com o mundo espiritual. Não, Senhor,
As comunicações de além-túmulos são assunto grave demais e exigem muito respeito para serem assim exibidas. Sabemos, aliás, que os fenômenos espíritas não se produzem como um movimento das rodas de um mecanismo, pois que dependem da vontade dos espíritos. Mesmo admitindo-se que um indivíduo possua aptidão mediúnica, nada lhe garante obter uma manifestação em dado momento. Se os incrédulos são levados a suspeitar da boa-fé dos médiuns em geral, seria muito pior se neles encontrassem o estímulo do interesse. Poder-se-ia suspeitar, e com razão, que o médium retribuído simulasse uma manifestação qualquer, quando o espírito não auxiliasse, já que é desejo dele ganhar dinheiro de qualquer forma. Ora, além de que o desinteresse absoluto é a melhor garantia de sinceridade, repugnaria a razão invocar por dinheiro os espíritos das pessoas que nos são caras, supondo que eles consintam nisso, o que é pouco provável. Em todo caso, só se prestariam a isso espíritos de classe inferior, pouco escrupulosos quanto aos meios, e que não merecem confiança alguma, e estes mesmos, muitas vezes, encontram prazer maligno em frustrar as combinações e os cálculos de seu evocador. A natureza da faculdade mediúnica opõe-se, pois, a que ela se torne uma profissão, pois que depende de uma vontade estranha do médium, e que lhe pode faltar no momento em que mais precise dela, a menos que lhe substitua pela astúcia. Porém, considerando-se que os fenômenos não se produzem ao acaso, mesmo admitindo-se ter a boa-fé, seria por efeito do acaso se, em sessão paga, se produzisse exatamente aquilo que desejávamos ver para nos convencermos. Dai 100.000 francos a um médium e não conseguireis que ele obtenha dos espíritos o que estes não queiram fazer. Essa dádiva, que viria desnaturar a intenção e transformá-la em violento desejo de lucro, seria antes um motivo para que ele fosse mal sucedido. Quando todos estiverem convencidos desta verdade, que a afeição e a simpatia são os mais poderosos móveis de atração para os espíritos compreenderão facilmente que os espíritos não atendem às solicitações de alguém que tem a ideia de servir-se deles para ganhar dinheiro. Aquele, pois, que precisa de fatos que o convençam, deve provar aos espíritos sua boa vontade por meio de uma observação séria e paciente, caso deseje ser auxiliado por eles, pois se é verdade que a fé não se impõe, não menos verdade é dizer que não se pode comprá-la. V. Compreendo esse raciocínio do ponto de vista moral, entretanto, não é justo que aquele que empregar seu tempo, a bem da causa, não seja indenizado, já que fica impedido de trabalhar para viver. AK. Em primeiro lugar, será mesmo no interesse da causa que ele o faz, ou no seu próprio interesse. Se deixou o seu trabalho é porque não lhe satisfazia e esperava ganhar mais em um novo ou ter menos fadiga. Não há devotamento algum em se empregar o tempo em uma coisa de que se espera tirar lucro. É exatamente como se alguém dissesse que o padeiro fabrica o pão no interesse da humanidade. A mediunidade não é o único recurso. Se ele não a tivesse, procuraria ganhar a vida de outro modo. Os médiuns verdadeiramente sérios e devotados, quando não têm uma existência independente, buscam os meios de viver no trabalho ordinário e não abandonam suas profissões, só consagram à mediunidade o tempo que lhe podem dar, sem prejuízo de outras ocupações, empregando parte do tempo destinado ao lazer e ao repouso nesse trabalho mais útil. Eles se mostram devotados, tornam-se apreciados e respeitados. Além disso, a abundância dos médiuns nas famílias torna inúteis os médiuns profissionais, ainda que estes ofereçam todas as garantias desejáveis, o que é muito raro. Se não fosse o descrédito que acompanha esse gênero de exploração, para o qual me felicito de haver concorrido bastante, os médiuns mercenários se multiplicariam com muito mais rapidez e os jornais viriam sempre cheios de seus reclamos. Ora, para um que fosse leal, haveria 100 charlatães que, abusando de uma faculdade real ou simulada, teriam causado maior dano ao espiritismo. É, pois, um princípio,
Todos quantos veem no espiritismo outra coisa que não seja a exibição de um fenômeno curioso, e compreendem e tomam a peito a dignidade, a consideração e os verdadeiros interesses da doutrina, reprovam toda espécie de especulação, qualquer que seja a forma ou disfarce com que se apresente. Os médiuns sérios e sinceros, isto é, os que compreendem a santidade do mandato que Deus lhes confiou, evitam até as aparências do que pudesse fazer pairar sobre eles a menor suspeita de cobiça, considerando uma injúria a acusação de tirarem qualquer lucro da sua faculdade. Admiti, Senhor, por mais incrédulo que sejais, que um médium nessas condições causaria sobre vós uma impressão totalmente diversa da que sentiríeis se lhe tivesseis pago para vê-lo trabalhar, ou, mesmo que fosseis admitido por favor, se soubesseis que atrás de tudo aquilo havia uma questão de dinheiro, concordar que o vendo antes animado de um verdadeiro sentimento religioso, estimulado somente pela fé e não pelo desejo do ganho, involuntariamente ele conquistaria o vosso respeito, e, seja ele ainda o mais humilde proletário, inspirar-vos é mais confiança, porque não há motivo algum para suspeitardes da sua lealdade. Pois bem, encontrareis 1000 como este contra um que não esteja nas mesmas condições, sendo esta uma das causas que mais tem concorrido para o crédito e a propagação da doutrina, ao passo que, se ela só tivesse intérpretes interesseiros, não contaria a quarta parte dos adeptos que tem hoje. É perfeitamente compreensível que os médiuns profissionais sejam muito raros, pelo menos na França, que sejam desconhecidos na maioria dos centros espíritas da província, onde a reputação de mercenários bastaria para que os excluíssem de todos os grupos sérios, e onde para eles o ofício não seria lucrativo, por causa do descrédito de que se tornariam objeto e da concorrência dos médiuns desinteressados, que se encontram por toda a parte. Para suprir a faculdade que lhes falta, ou a insuficiência da clientela, há falsos médiuns que tudo aproveitam, servindo-se das cartas, da clara de ovo, da burra de café etc., a fim de satisfazer a todos os gostos, esperando por esse meio, na falta de espíritas, atrair os que ainda creem nessas tolices. Se eles só prejudicassem a si mesmos, o mal não seria grande, porém, há pessoas que, sem nada aprofundarem, confundem o abuso com a realidade, e disso se aproveitam os mal-intencionados, para dizer que é nisso que consiste o espiritismo. Já vedes, pois, Senhor, que se a exploração da mediunidade leva à prática de abusos que prejudicam a doutrina, o espiritismo sério tem razão de não aceitá-la, de repelir o seu auxílio. V. Tudo isso é muito lógico, concordo. Entretanto, como os médiuns desinteressados não se acham à disposição de qualquer pessoa, nós nos sentimos constrangidos de os incomodar. Tais escrúpulos, porém, não nos embaraçam, quando buscamos aquele que recebe uma paga, pois estamos certos de que não lhe vamos roubar o tempo. Muita gente que deseja convencer-se encontraria mais facilidade se existissem médiuns públicos. AK. Se os médiuns públicos, como lhes chamais, não oferecem as garantias requeridas, como poderiam ser úteis para levar alguém à convicção? O inconveniente que assinalais não destrói os outros, bem mais graves, que já vos citei. As pessoas iriam procurá-los mais por divertimento, para ouvir a buena dicha, do que como meio de instrução. Aquele que deseja seriamente convencer-se encontra os meios de que precisa, mais cedo ou mais tarde, se tiver perseverança e boa vontade, porém, quando não está preparado para tal, não é por assistir uma sessão que ficará convencido, sobretudo se sair dali com uma impressão desfavorável e, portanto, menos disposto a prosseguir num estudo em que nada viu de sério. É o que tem provado a experiência. A par das considerações morais, porém, os progressos da ciência espírita, fazendo-nos conhecer melhor as condições em que se produzem as manifestações, mostram-nos hoje uma dificuldade material de que antes não se suspeitava,
A necessidade de afinidades fluídicas entre o espírito evocado e o médium. Ponho de lado toda ideia de fraude e embuste, e suponho que exista mais completa lealdade. Para que um médium profissional possa oferecer toda a segurança às pessoas que o venham consultar, é necessário que possua uma faculdade permanente e universal, isto é, que ele possa comunicar-se facilmente com qualquer espírito.